Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico e moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a você, homem, você, mulher, você, jovem, você, criança. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilhas da Lei. Que Deus seja o seu abençoador. Abençoe sua vida, sua casa, sua família e os seus negócios. Eu sou grato ao Senhor. Sou grato a Deus pela minha vida, pela bênção de Deus na minha vida, da minha casa, da minha família. Sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de fazer a sua obra. Falar da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. E quero convidar você. Venha participar dessa obra. Junte-se a mim. Faça alguma coisa em prol da obra de Deus. Divulgue, comente, compartilhe. Faça qualquer coisa. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar um assunto muito importante dentro da palavra do Senhor. Um assunto muito importante dentro da palavra. Eu vou ler o texto e depois estarei compartilhando. O texto que eu vou ler está escrito, está disposto no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Eu vou repetir. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Com essa mensagem profética da parte de Deus, nós entendemos que Deus consagrou a primogenitura entre o seu povo. Deus consagrou. Deus contemplou a primogenitura. A primogenitura, segundo a Bíblia Sagrada, passou a ser algo virtuoso, divino, celestial. A primogenitura é algo real e verdadeiro. Mas ele também traz um simbolismo espiritual. Porque a primogenitura vai apontar, vai indicar o nascimento da pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, ele é o primogênito de Maria. Então a primogenitura para Deus tem um valor muito grande. A civilização judaica contempla a primogenitura em relação ao filho, não em relação ao filho. Isso é cultura do povo. Nós não podemos contestar nada disso. A cultura judaica contempla a primogenitura em relação ao filho, não em relação à filha. Por que isso? Nesse tempo da vida, eles entendiam
que a vida está na substância do homem. O homem é que gera a vida. A mulher é a receptora que faz a gestação da substância do homem. É preciso dizer que nesse tempo da vida, os casamentos se realizavam bem cedo, na mais jovem idade. A menina, quando havia a mudança do seu corpo, de menina para moça, a menstruação, a mãe avisava ao pai, esposo, que aquela filha estava pronta para casar. Então a menina casava a partir dos 13 anos. Segundo a cultura dele, estava pronta para casar quando havia a mudança do seu corpo. E o menino, a partir dos 15 anos até os 21, estava pronto para casar. Por que eles tinham esse entendimento, esse cuidado? Porque eles entendiam que a fertilidade estava em efervescência na juventude. Então eles entendiam que quanto mais jovem fosse o casamento, quanto mais cedo fosse o casamento, haveria grande possibilidade de aquele casal gerar um filho. A preocupação deles sempre foi, nesse tempo da vida, que a mulher casada gerasse um filho. Nesse tempo da vida, a mulher casada tinha que gerar um filho. Poderia gerar 2 filhas, 5 filhas, 10 filhos, mas tinha que gerar um filho. Porque, como eu disse, a primogenitura para eles contempla o filho. Então, a mulher casada que não gerasse um filho, poderia acontecer desse homem pegar essa esposa que não gerava filho e devolver para a sua família. Nós temos o caso da Bíblia de Ana e Eucana. Nós conhecemos. Ana, casada, esposa de Eucana, não gerava filhos. Eucana não devolveu Ana à sua família, ficou com ela, na sua companhia, mas ele buscou outra penina para gerar filhos. Até que aconteceu que Deus mudou o panorama, mudou o cenário da vida de Ana e ela gerou o filho que veio a ser a mãe de Samuel. Mas tem outro caso também, no capítulo 27 de Números, Zelofeade não gerou filho, a sua esposa gerou 5 filhas. Esse homem também, Zelofeade, não procurou, segundo a Bíblia, segundo os estudiosos, não procurou outra esposa. Ficou com a mesma. Gerou 5 filhas, não gerou filho. Bem, o fato de gerar filho é que é importante para a vida do casal na cultura judaica. Na cultura judaica, o filho, na ausência do pai, ele vem a ser o líder da família, vem a ser o chefe da família. E a geração de filhos posteriores cabe ao líder, cabe ao primogênito. É o primogênito que tem a incumbência, a responsabilidade, a bênção de gerar filhos para perpetuar o nome da sua família ou do seu pai. Cabe ao líder, no caso, o primogênito. Por isso que a primogenitura para eles é algo importante, algo fundamental. Eu quero tocar em 3 pontos a respeito da primogenitura. O primeiro ponto
está no livro de Gênesis, no capítulo 25. É um assunto muito conhecido entre os crentes. Gênesis 25, a partir do verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui é um assunto muito conhecido do povo de Deus. A troca, ou podemos até dizer, o desprezo que Esaú demonstrou por algo tão importante, tão virtuoso, que era a primogenitura. Ele desprezou. E com isso, com esse gesto dele, ele levou a certa ofensa a Deus, considerando que a primogenitura já era um fato consagrado por Deus ao seu povo. Então nós temos aqui um outro fato também importante que eu quero trazer ao comentário é no capítulo 49, livro de Gênesis. No capítulo 49 do Gênesis é a respeito da primogenitura de Rúben. Rúben, filho mais velho de Jacó. Rúben, filho mais velho de Jacó. Então, no capítulo 49, Jacó, estando já nos seus últimos dias, ele reuniu seus filhos e disse assim, 49, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Assentai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Jacó, reunido com todos os seus filhos, anunciando, passando a bênção de seu pai, Isaque, de seu avô, Abraão, para os filhos. Verso 3. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Rúben coabitou com Bila. Bila era uma serva de Raquel, mas era esposa de Jacó. Então Rúben, o filho mais velho de Jacó, coabitou, desonrou seu pai. Poderia morrer por essa afronta. Jacó o perdoou dessa afronta, mas tirou dele a primogenitura. A primogenitura, o filho primogênito, ele trazia, contemplava alguns benefícios.
Um deles, um dos benefícios, eu já disse aqui, era ocupar a liderança na falta do seu pai. Quando seu pai morria, ele assumia a liderança da família. Ele era o chefe da família. Uma posição de destaque, posição de honra. Tudo era decidido através do líder, que era, no caso, o primogênito. No caso, Esaú desprezou e Rúben também, de certa forma, desprezou, porque afrontou a honra de seu pai. No capítulo 17, 1 Samuel, tem um ponto que eu quero comentar a respeito da primogenitura. No capítulo 17, a partir do verso 23, eu vou ler. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquela palavra, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, irmão de Davi, seu irmão mais velho, falou aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Esse é um ponto muito delicado que nós devemos refletir. Nós devemos ler, comentar, refletir. Eliabe era o filho mais velho de Jessé, primogênito. Eliabe era o filho mais velho de Jessé. Ele não foi honrado por Deus para ser rei de Israel. Davi foi. E é claro que ele sabia, que ele estava presente no jantar quando Deus ordenou a Samuel que ungisse Davi rei sobre Israel. Então ele foi desprezado por ser primogênito. Deus não o honrou. E agora estava Davi aqui, procurando saber o que se passava nos quartéis, nas hostes de guerra. Davi queria saber o que estava se passando. E Eliabe, então ele se manifesta. Como que ele se manifesta? Constrangendo Davi, humilhando Davi, fazendo Davi passar vergonha. Por quê? Por que ele disse: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Porque ele era o primogênito. Ele herdaria 50% do patrimônio do seu pai. Porque isso faz parte da cultura. O primogênito, nesse tempo da vida, recebia 50% do patrimônio do seu pai. E Eliabe aqui, ele demonstra toda a sua ganância, toda a sua preocupação com as ovelhas do seu pai, porque ele era o primogênito,
Ele era o herdeiro principal do patrimônio do seu pai. A primogenitura no povo de Israel é algo muito importante para Deus. Nesse tempo da vida, era algo valioso, algo importante, algo divino, algo celestial. Porque tudo indicava para o simbolismo do nascimento do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque o Senhor me dá esse entendimento. Eu louvo a Deus porque o Senhor me dá discernimento. Nós não temos, na nossa cultura, nós não temos isso de contemplar a primogenitura só em relação ao filho. A nossa cultura contempla a primogenitura, qualquer que seja o sexo. Louvamos a Deus pela cultura deles, abençoada por Deus, e pela nossa cultura, qualquer que seja o tempo de vida. Deus nos contempla. Nosso Deus é nosso Senhor e nosso Salvador. Eu louvo a Deus por ter chegado até aqui e ter contemplado essa mensagem de orientação. Que Deus e que Jesus te abençoe.